hoje eu posso, né, gente? Ontem nós fizemos um show até às 4 horas da manhã. Lisboa já tá um calor louco. Terminamos às 18h30, quase 19 horas. Só deu tempo, eu e a minha amiga Chiarella, eu e a minha assessora, minha amiga do coração, minha irmã, só chegamos em casa, tomar banho, rebocar a nossa cara, porque é reboco também, porque ficar 3 noites sem dormir, e a gente correu pra cá, pra animar essa festa desse casal lindo, que a partir de hoje se tornam uma só carne. Então, aguardem que vocês vão conferir o açoite da Aline Silva no palco. Valeu, um beijo, Raquel Dias, Romeu Melo, céu pra nós. E a semana não foi só de festa, ela também pegou pesado na academia. Gente, a medicina esportiva vem se expandindo muito mais. Agora por quê? Porque as pessoas hoje em dia buscam mais exercícios e mais qualidade de vida. Para isso a gente trouxe o ortopedista Rafael Levi, que vai estar falando para a gente um pouco dos probleminhas causados por alguns exercícios excessivos, que vocês vão saber agora um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Então vamos começar falando de condromalácia, que é um problema que a nossa participante Aline tem. O que é a condromalácia? A condromalácia, no caso da Aline, condromalácia patelar, é uma patologia que acomete o joelho e se traduz basicamente no amolecimento da cartilagem articular, principalmente da patela. É muito mais comum em mulheres e assim, o tratamento é justamente o que ela está fazendo. Fortalecimento muscular, um trabalho de controle e gesto esportivo que está sendo muito bem executado pelo educador físico Marcelo Vizeiro. Então fala mais também pra gente dessa especialização esportiva da ortopedia. A medicina esportiva hoje, como campo, está crescendo demais porque o conceito de atleta mudou. Hoje em dia, a pessoa para ser considerada um atleta, basta praticar exercício físico mais ou menos 4 vezes por semana. No caso, hoje todo mundo busca essa saúde de maneira desenfreada e ninguém mais importante do que os acadêmicos do esporte para ajudar nesse tipo de situação. A equipe multidisciplinar é ideal, o educador físico, o fisioterapeuta e o médico do esporte. A gente atualiza a posologia do esporte, fazendo com que a pessoa pratique de maneira ideal e correta, fazendo com que ela não tenha doenças crônicas. Nesse problema da Aline, esse problema patelar, o Marcelo vem fazendo um acompanhamento dela e ele estava falando pra gente que ela já passou do período de sentir dor. Analgesia, exato. E agora ela já poderia ter até avançado mais se ela não tivesse esse problema. Mas agora que ela já conseguiu passar desse período de dor, ela vai melhorar e o treino dela vai ficar bem melhor. Discutindo o caso com o Marcelo, ela já está na fase de hipertrofia mesmo, ganho de massa muscular. Isso quer dizer que agora ela vai passar a depender menos do fisioterapeuta e do médico e vai passar a depender mais dele. Então não tem cura? Tem. Tem A cura é justamente ela continuar fazendo atividade física ad eterno, não deixar a musculatura, principalmente do reto femoral, forte, para que essa hiperpressão femoropatelar deixe de existir. Caso a pessoa tenha esse problema, gente, para quem não sabe o que é condromalácia, é um barulhinho, assim, ele explicou, mas para você em casa, já mais ou menos saber, tem um barulhinho que faz no joelho, que é como se fosse... Essa crepitação que ele está falando, o barulhinho, é justamente a cartilagem amolecida, que pode entrar em atrito entre a cartilagem do côndilo femoral e a cartilagem patelar. Gente, hoje a gente está fazendo a radiofrequência na Aline, dando continuidade ao tratamento. E a radiofrequência é para ajudar na flacidez de pele e na queima de gordura, que a Aline tem um pouquinho de flacidez de pele, então a gente vai deixar essa pele bem fina.
Se você que emagreceu e não sabe o que fazer com aquela flacidez que ficou depois de perder alguns quilinhos, a gente hoje veio conversar com o Dr. Carlos Tágira, que é nosso cirurgião plástico, e vai falar também pra gente um pouco dessas gorduras mais difíceis de sair e da flacidez. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Romeu, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre excesso de pele e um pouquinho de gordura que às vezes aparece nos braços e também nas pernas depois do emagrecimento. É sempre necessário que faça uma cirurgia para ser tirado? Ou em alguns casos não precisa de cirurgia? Vai depender do processo de perda de peso, da forma como o peso foi perdido. Porque se você só perder peso e de uma quantidade muito grande e de uma forma muito rápida, você vai ter flacidez sim. Se você tiver um acompanhamento de academia, de atividade física, se você hipertrofiar a musculatura e compensar a perda de gordura, você não vai ter tanta flacidez. Só que os braços e as pernas são dois lugares que normalmente a pele não compensa, a pele não vem junto, não diminui junto com a perda de peso. Então acaba sobrando um pouquinho de pele na parte de braço, de baixo do braço, que é o tchauzinho, e no começo da coxa. Aí acaba que é preciso a gente fazer uma pequena cirurgia. O procedimento cirúrgico e a recuperação são muito complicados ou é um procedimento já mais fácil? É um procedimento super simples, no entanto tem que ser bastante conversado e explicado com o paciente, porque isso vai resultar numa cicatriz. Nós precisamos tirar aquela flacidez, aquela pele que está sobrando, então nós vamos ter que cortar e vai ter que ter uma cicatriz, que a gente posiciona de uma forma mais escondida, que fique mais bonito. Mas é um procedimento simples, rápido e que vai ter uma recuperação bem tranquila. A recuperação demora em média quanto tempo? No máximo 15 dias, e a gente ainda pode associar com a lipoaspiração para poder também diminuir mais ainda o volume do braço. É usado algum tipo de cinta? Existe uma faixinha compressiva para ajudar na cicatrização, que a gente usa nos dias da cirurgia, nos primeiros dias depois. E também existem pomadas e medicações que a gente usa para poder melhorar a qualidade da cicatriz e melhorar o resultado cirúrgico. Então é isso, gente. Essa foi mais uma dica do Céu. Se você está interessado, procure um cirurgião plástico, procure um médico e você vai resolver esse problema e ficar muito mais feliz com você mesmo. Um momentinho de loucura aqui, ó. Faltou peso na academia pra Lene. O professor serve para dar aquele auxílio, hein? Bora, Lene. Só 6 repetições, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá sobrando, só são 6. Ao se prescrever um treino, você tem que conversar com o aluno, observar se ele tem algumas restrições a nível articulares ou mesmo disfunções metabólicas. É a partir da anamnese que você consegue entender o que realmente você vai prescrever e o que o aluno necessita para conseguir os seus objetivos. No caso da Lene, ela chegou com histórico de dor porque ela fazia corrida. Então eu fui analisar como é que ela estava correndo. Primeiramente eu cortei a corrida, pedi para ela dar uma pausa e fui analisar como é que ela estava correndo. E eu percebi alguns erros biomecânicos, tá? Em termos, a gente começou a perceber também encurtamentos musculares, ela tinha um valguismo dinâmico, né, na hora da corrida. Então tudo isso a gente vai somando para prescrever o treino. Hoje ela já me relata que não tem mais dor, certo? Primeiramente, para eu prescrever o treino, eu tive que avaliar o laudo dado pelo ortopedista. A partir daí, eu fiz as restrições necessárias com o objetivo que ela tinha, que era emagrecer. Ela já chegou com muito medo relacionado à questão do emagrecimento e o seu joelho como fator limitante. Então foi feito um trabalho, hoje ela já passou a fase de dor. E assim, o nosso grande objetivo é justamente que as pessoas entendam se elas querem emagrecer, se elas querem ficar bonitinho, com um shape legal, é que elas procurem praticar exercícios com orientação e respeitar suas limitações. Ninguém deve treinar com dor articular. Isso não é de forma nenhuma benéfica para a pessoa. Ela compromete a sua saúde e ao final do percurso ela não vai conseguir o objetivo desejado. Uma pessoa que começa a sentir dor e não consegue o resultado que ela almejava, mesmo que seja um resultado a longo prazo, ela não vê nenhuma melhora, ela vai desistir. E assim, o Marcelo está completamente certo no que ele disse em respeito à questão da dor.
A primeira fase de um tratamento fisioterápico é a fase de analgesia. É a fase mais importante, porque a partir do momento que a gente tira a dor, você vai focar na amplitude de movimento, passivo, ativo, depois que você vai para a musculação e o gesto esportivo. O Marcelo falou, foi extremamente perfeito no que ele disse da análise biomecânica de cada exercício. Nenhum exercício deve ser feito a esmo, porque, como ele mesmo falou, pode, ao invés de ter o efeito desejado, vai ter o efeito contrário. Ao invés de melhorar, vai acarretar em lesões. Foi fundamental esse trabalho que foi feito de analgesia e correção do gesto esportivo. Por quê? Porque na nossa participante, o que acontecia? Pelo fato dela ser mulher e ela ter esse valgismo dinâmico, se esse valgismo dinâmico não fosse compensado, corrigido, a dor iria continuar e em muitos casos iria aumentar. Vale ressaltar a importância do trabalho da equipe multidisciplinar. Ou seja, você passa pelo ortopedista, ou se você se sente mal, tem palpitações, arritmia, passa pelo cardiologista. Se for necessária a intervenção medicamentosa, ou então, no caso de dores articulares, a intervenção do fisioterapeuta, respeitar todas essas fases até chegar à mão do treinador, do educador físico, justamente para que a gente possa trabalhar com segurança. E assim, o mais importante para a gente proporcionar ao aluno resultado e que ele se mantenha na atividade física e que ele consiga passar para as outras pessoas que ele tinha uma limitação e que ele mostre que é o exercício físico, principalmente a musculação, ele entenda que seja a 8ª maravilha do mundo. São resultados surpreendentes que você tem em todos os aspectos, sociais, autoimagem, em termos metabólicos. Então tem inúmeros benefícios que a gente poderia passar horas, né, falando sobre isso. Então, nesse momento, a gente convida vocês para o primeiro congresso que vai ter a Confim, dia 22, no sábado, uma palestra multidisciplinar, né, onde vai ter nutricionistas, fisioterapeutas, o Rafael Levi falando sobre lesões em academia. Eu também vou falar da minha experiência, que a gente vivencia todo momento, chegando alunos para a gente, que se lesionaram em corrida, que se lesionaram em atividades, né? Então, assim, estão todos convidados e eu garanto a vocês que serão informações valiosas para vocês fazerem diferente. Tanto professores que estão se formando, pessoas que querem ter um pouco mais de conhecimento do que é atividade física prescrita com segurança. É isso aí, gente. Espero ter esclarecido mais algumas dúvidas e a gente vai estar sempre com os profissionais aqui no Selfie para deixar você mais informado aí na sua casa, tá bom? É mais, se liga no Selfie.